Dentro desse contexto que o senhor está falando, né, então o impeachment não é um problema para o partido militar, muito pelo contrário, né, ele viabiliza, na verdade, a continuidade de um projeto de poder, não é isso? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor, em que momento o Bolsonaro se deixa de ser uma ferramenta e se torna um estorvo para esse partido militar, e se haveria, se eu prever a existência de algum tipo de resistência dentro das Forças Armadas à continuidade desse partido militar no poder. Bom, resistência nas Forças Armadas à continuidade no poder não há nenhuma, pelo contrário. Até isso é apoiado, né? O militar, você vê aí diversos generais e coronéis, o que o general fala, o coronel segue. A nossa instituição é assim, é militarizada. Esse protagonismo está sendo aceito, está sendo aplaudido, o pessoal gosta, até por razões práticas. Porque o militar, ao ir para a reserva, praticamente hoje, já tem um emprego garantido, com rendas extras, etc., na máquina administrativa do governo. Então, reitero, qualquer resistência que haja, digamos, algum oficial ou praça que seja muito fiel a Bolsonaro, ela vai desaparecer pela força da hierarquia, da disciplina. Quando eu digo hierarquia e disciplina, são os regulamentos, a aplicação dos regulamentos conforme convém a esse grupo, a esse interesse. O impeachment é uma solução que vai permitir, por exemplo, Isabelle, que o general Mourão, que naturalmente vai ser o presidente da República, né, ou pelo menos enquanto este assunto esteja à baila, mesmo que não se concretize o impeachment na fase de seu julgamento lá no Senado. Mas ele vai ser cada vez mais o interlocutor na reta final da montagem das alianças para 2022. E aí a gente fica muito atento somente ao quadro da sucessão presidencial. Mas o planejamento, quando eu digo planejamento, porque eu tenho recebido pelo meu e-mail, pelo Zap, muitas propagandas de pré-lançamento de candidaturas de militares. Então, o planejamento é ampliar estas candidaturas e ampliar a participação política de militares em parlamentos, em governos estaduais, em cargos executivos em governos estaduais, desse grupo que eu chamo o Partido Militar, que não é só de militares, também são seus simpatizantes. Então, o impeachment, sim, atende essa necessidade, ou essa ideia. E quando é que ele mudou? Veja, seria lógico pensar que se o governo Bolsonaro fosse muito bom, né, entregasse aquilo que prometeu à sociedade, ao capital, né, as reformas, né, as reformas prometidas, a segurança pública, seria muito fácil de concluir que ele seria reeleito com facilidade. E eu não nego que talvez a linha de ação número 1 deste grupo fosse levar Bolsonaro a bom termo, né, até 2022, para ter garantido ainda esse teste de ferro, a ocupação do poder, eu digo cabeça, tronco, membros, entranhas e alma por oficiais do Exército, e boas condições para a reeleição. Mas alguma coisa mudou, Isabelle, quando veio a pandemia. Né? Se você perceber a ocupação do Ministério da Saúde com o general na ativa, e já havia outros, né, em cargos do governo, pelo menos 3 relevantes, o porta-voz, o Segov, o general Ramos, e o Casa Civil, o general Braga Neto. Então, aquela militarização do Ministério da Saúde, a meu ver, visava dar uma publicidade à competência holística ou genérica do militar de resolver qualquer problema em termos da administração pública, né? Mas, por motivos não desejados ou mal estimados, avaliados, a pandemia foi um fracasso sob a gestão do general Pazuello, né? O combate à pandemia foi um fracasso. Então, na pandemia, em minha opinião, mudou-se o tom. Seria mais fácil, haja vista a incompetência do governo em reduzir as curvas ou evitar a sua subida, curva de mortes e contaminados. Então, foi mais fácil transformar Bolsonaro, empurrá-lo para a beira do precipício, né, e promover, por intermédio de um jogo, digamos assim, um pouco dúbio, né, o afastamento das Forças Armadas, ou pelo menos a percepção do afastamento das Forças Armadas do governo, com aquela simulação de demissão das cúpulas dos comandantes em março de 2020, véspera da abertura da CPI, de modo que fosse mais fácil atingir, e foram para um plano B,
descartar o presidente Bolsonaro e deixar, digamos, o caminho aberto para a negociação direta dos generais, dirigentes do Partido Militar, tanto pela situação, né, quanto pela oposição. Não é à toa que o general Santos Cruz é frequente articulista, consultor ou analista anti-Bolsonaro, anti-politização dos militares, né? Mesmo que seja candidato à eleição em 2022, não se sabe se para presidente, para governador, para senador ou para deputado. Então, é exatamente o que aconteceu na pandemia. Poderíamos aprofundar, se houvesse tempo, qual era a intenção inicial da militarização do Ministério da Saúde e de que forma ou que indícios demonstram que essa posição mudou mais ou menos a partir de setembro ou outubro do ano de 2020, do ano passado. Estamos a um ano da mudança do papel de Bolsonaro espantalho para o papel de Bolsonaro inimigo público número 1 das instituições, da democracia e da União Nacional. Então, eu acho que dei uma pincelada aí nas suas perguntas. Coronel, eu gosto muito de ouvir a sua análise, porque o método é muito interessante e ele tem se confirmado um método muito assertivo assim, ao longo do tempo. Então, eu gostaria de saber se ontem, brincando aqui no Twitter, coloquei assim, olha, que eu acho que o que vai acontecer agora é o seguinte, exercício de futurologia, tá? Bolsonaro reúne o Conselho da República, mesmo que fale, não queria reunir o Conselho da República, reúne lá quem ele quiser. Mas, formalmente, deveria reunir o Conselho da República para analisar a instauração do Conselho de Defesa ou do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio, que são as duas únicas oportunidades com que ele poderia fundamentar essa convocação. Aí submete lá aos conselheiros a ideia de um decreto forte, decreto de estado de sítio, talvez, porque o de defesa ainda é muito limitado para as pretensões dele, não consegue. Ainda assim, esses conselhos são meramente consultivos, portanto, eles não têm que aprovar nada. O Bolsonaro pode perder de 16-0 no Conselho da República e manter sua pretensão golpista. Aí ele vai continuar forçando a mão, né? Vai provavelmente querer mandar um cabo e um soldado lá ao Supremo. Os comandantes militares certamente não vão se colocar nessa fogueira, porque não são idiotas, e vão peitar uma ordem do presidente. Feito isso, está criada a balbúrdia grande universal, que é o que eu acho que vai acontecer. Porque ao ordenar o constrangimento ou o fechamento de um poder, o presidente comete um crime, pode ser preso em flagrante delito pelos comandantes militares. E com isso, a solução constitucional é a posse de Mourão, que cumpre o mandato até o final do governo. Se isso acontecer, nessa minha antevisão, que muitos chamam de onírica aqui, mas eu acho que essa é uma previsão muito responsável, se vocês querem saber. Se isso acontecer, cria uma situação nova. Por quê? Porque Mourão vai provavelmente pacificar o país, espantar a loucura que está aí nos aturdindo a cada dia, e nós vamos ter uma sensação de paz. Provavelmente vai fazer alguma coisa na administração, não sei o que é possível fazer, que vai causar algum alívio temporário, não sei se melhorar a Bolsa Família, alguma forma de agradar a população, que é o que faz todo mundo que chega ao poder depois de uma crise como essa. Isso criaria uma situação eleitoral muito, muito positiva para o tal partido militar, coronel, porque cria uma terceira via de fato, pela via de fato. Inclusive, quero saber do senhor o que o senhor acha dessa minha piração absoluta aqui. Não, acho que você está raciocinando corretamente, está fazendo uma estimativa, né? Não é uma adivinhação, é uma estimativa pelo cenário que a gente tem e pelo que veio até agora sendo construído. Só me permita duas posições. Prisão do presidente pelas Forças Armadas, isso não existe, não está previsto em nenhum dispositivo constitucional, né? Pelos comandantes das Forças Armadas. Até porque comandantes das Forças Armadas submetem o presidente. E tem um ministro da Defesa no meio, né? Que é o interlocutor ali, digamos, faz o amortecimento político. Não há previsão legal desta prisão do presidente. Mas, sem dúvida, o fato estaria criado, né? E quem é que prende o Bolsonaro nesse caso, coronel? As autoridades que mandam prender. Quem é que manda prender? São os juízes, né? Os juízes. Polícia Federal, né? A não ser que seja uma prisão em flagrante. A não ser que seja uma prisão em flagrante no ato do cometimento de um crime, mas não acho que vai chegar a esse extremo, né? Acho que isso seria bastante complicado, mas eu não descarto as possibilidades. A gente elegeu o Bolsonaro, né? A gente está aqui há 3 anos discutindo o golpe, e apesar disso não acontece. Então, reitero, Fábio, o papel dele é levar a paciência pública ao limite da exasperação da classe média, né? Da classe média, porque o brasileiro em geral, digamos, aqueles mais pobres, estão lutando pela sobrevivência, na verdade.
E qualquer pessoa que venha depois de Bolsonaro, por qualquer processo que seja, mesmo que seja um processo nem tão traumático de impeachment, embora seja impossível um processo de impeachment não traumático, né? Vai fazer algo melhor do que Bolsonaro. Veja, um presidente que monta o orçamento do ano eleitoral e não prevê recursos para um Bolsa Família, por exemplo, né? Ou a melhoria de um plano social, que, digamos, está com problemas para pagar dívidas do Estado, né? Os precatórios. Parece que está sabotando o próprio ano eleitoral. Um presidente que não tem partido político formal, às vésperas, ou seja, às vésperas não, nós já estamos na montagem das alianças. Não é razoável supor que este não seja um plano de se deteriorar para que quem venha depois faça o que fizer, afaste um ou outro ministro escandaloso, né? Consiga vencer, consiga ter potencial eleitoral. Veja o que aconteceu em 2018, eu insisto. Tem que se prestar atenção, ainda não se teve a devida atenção, porque os cenários atuais são tão complexos que exigem tanto esforço do jornalismo de acompanhar, né? E o jornalismo está de parabéns, porque tem tentado acompanhar. Mas é preciso olhar para 3 fatos muito importantes no pré-governo militar, que foi o governo Temer. A deterioração política do presidente Temer, pelos fatos de abril de 17, na garagem do Jaburu, a intervenção federal no Rio de Janeiro, durante todo o ano eleitoral, engendrada, idealizada e executada por generais que já ocupavam cargo-chave no governo Temer. Vocês falam do general Etchegóin, mas o general Santos Cruz já era o chefe da Força Nacional de Segurança do Ministério da Justiça. O Raul Jungmann foi deslocado para o Ministério Fantasia de Segurança Pública para que o general Silvio Luna, que era o seu 02 desde 16, fosse o ministro da Defesa, como nunca antes na história curta do Ministério da Defesa. Então, eles engendraram, né, a intervenção federal para colar a imagem da instituição na chapa militar. E aquela greve dos caminhoneiros, que, na verdade, foi um lockout dos donos das transportadoras, são esses mesmos caminhões que... O Mano é de Brasília, né? Mora em Brasília, o Mano? Moro desde 78. Os caminhões que estavam ontem e ainda estão, parece, aí na esplanada dos ministérios, próximo a Itamaraty, né? Que aquilo desgastou o governo Temer em termos econômicos, a tal ponto que o Henrique Meirelles, um ministro da Economia de 2 governos, digamos assim, opositores, não tinha nenhum número bom na economia para apresentar, né? E o outro fato, a própria escolha do general Mourão como vice, que a imprensa em geral vendeu como uma 4ª ou 5ª opção, jamais foi uma 4ª ou 5ª opção. As opções antes dele eram esdrúxulas. A senhora Janaína Pascoal, o Magno Malta e o príncipe monarquista. Um príncipe, tudo bem, ter o seu... Mas o monarquista, depois... Aquilo tudo foi provocado para parecer natural que o general Mourão fosse o vice-presidente na chapa, porque tinha sobrado. Não, sempre foi. O general Mourão nunca coube na cadeira em que ocupou, desde que chegou ao topo da escala hierárquica, como general de exército. E o ministro Raul Jungmann assistiu aquilo inerte, porque ele foi escolhido, ou, digamos, aceito, pelo alto comando do Exército em 2016, para ser o ministro da Defesa. E hoje ele, o general Etchegóin, o general Santos Cruz, posam como moderados antipolitização das Forças Armadas, anti-Bolsonaro, exatamente para essa tal terceira via, Fábio, que não é outra coisa senão o PSDB e as suas alianças que fizeram impeachment de Dilma em 16. PSDB, PMDB, PSD, né, e outros parecidos. Terceira via é isso. A gente agora resolveu importar do parlamentarismo europeu a primeira via, segunda via e terceira via, que são aquelas composições partidárias para formar maiorias, para conseguir montar governos que sejam majoritários. Não, o que a gente tem aqui é a situação, a primeira via de direita, digamos assim, sob o controle do general Mourão, já está sob controle dele. Ele é o interlocutor dos empresários, não é Bolsonaro mais, né? Quanto à oposição de esquerda, representada pelo presidente Lula, inquestionável que é o polo aglutinador, e o PSDB,
que sempre fez a oposição com o PT nesses 30 anos, digamos assim, de democracia brasileira, quando nós, Forças Armadas, por intermédio de 2 chefes, estávamos no nosso lugar correto da muralha. E agora a gente saiu, a gente pulou a muralha, a gente está destruindo essa muralha. E o que ia acontecer? O que tem acontecido nesses 2 anos e meio, independentemente desta visão que eu apresento a vocês, o que acontece é responsabilidade dos generais da geração 70 que se aventuraram a ser protagonistas políticos, querendo reeditar protagonismos de outras eras, que até faziam sentido naquelas épocas, pela conformação da sociedade brasileira, mas que hoje é completamente anacrônico, fora de lugar e fora de espaço internacional. Não há nenhum país latino-americano ou do mundo ocidental democrático e livre que os militares tenham este papel. Então, a desestabilização, o Bolsonaro como sintoma, é responsabilidade. Eu digo isso com muito pesar, porque volto a falar e sempre reitero, não faço nenhuma crítica a general Mourão, comandante de tropas, ocupando um cargo militar, ou a general Santos Cruz, comandante de tropas, ocupando um cargo militar. Respeitáveis, competentes e brilhantes. Eu faço críticas a eles, ou a qualquer militar que se arvore a ser político e ter repercussão pública, por essa insensatez de ocupação em massa do governo e do cenário político. Se isso não for compreendido por qualquer projeto político que se apresente em 22 para chefiar o governo brasileiro, este problema não se resolverá com o afastamento de Bolsonaro, Eumano, Fábio e Isabel. Não vai se resolver, vai se acentuar e de uma forma tão suave que a gente pode inaugurar. É um processo de autocratização, de fechamento do regime, lento, gradual e seguro, a ponto da gente não perceber e até aplaudir. E quando a gente abrir os olhos, pode ser tarde. Muito bom, né? Fechamento lento, gradual e inseguro. Gostei, Coronel. Quer dizer, gostei do bordão, não gostei da situação.